pessoal, logo após a fecundação, eu até desenhei aqui para vocês, mas olha que ovócito tão lindo, um círculo perfeito, né? Logo após a fecundação, né, que é a união do gameta masculino com o gameta feminino, espermatozoide mais ovócito, nós temos agora um embriãozinho, certo? Obviamente isso aqui não está em escala de tamanho, não é? Porque o espermatozoide ele é bem menorzinho do que o ovócito. Mas nós temos a formação do embrião e nós damos ao nome desse embriãozinho aí de zigoto, certo? Então, zigoto. Esse zigoto é uma célula só, não é? Nós temos a fusão, a união das duas células, né? Dos gametas masculino e feminino, e temos a formação do zigoto. Perfeito, uma célula só. Esse zigoto, ele tem reserva nutritiva, né? Nós sabemos que nós temos animais em que os nutrientes passam através da mãe para o feto. Nós sabemos que nós temos animais em que se desenvolve dentro de um ovo. Então, o zigoto, ele tem esse formato, mas ele tem as suas diferenciações, e uma das diferenciações dele é a quantidade de vitelo, tá? O vitelo é essa partezinha aqui que eu tentei fazer para vocês em amarelo, não sei se apareceu muito bem aqui, tá vendo só? Vou pintar aqui para vocês. Então, esse é um zigoto que nós temos pouca quantidade de vitelo, certo? Mas nós temos zigotos que têm uma quantidade grandiosa de vitelo. Um exemplo desse, de grande quantidade, são as aves. Não é? Porque o vitelo, ele tem como função a reserva de nutrientes. Então, uma substância em que tem grande quantidade de vitaminas. Então, vitelo, reserva de nutrientes. Nutrientes. Tem uma grande quantidade de proteínas, uma grande quantidade de lipídios, não é? Porque vai nutrir o embriãozinho, muitos até o desenvolvimento final, outros até parte do desenvolvimento e logo depois vai haver outra fase, mas enfim. Esse zigoto, ele é dividido em duas partes, polo animal e polo vegetal. Então, essa parte superior aqui do zigoto, polo animal, é onde fica a maior parte do citoplasma, de organelas citoplasmáticas, e a outra parte nós damos o nome de polo vegetativo. Polo vegetativo. Esse polo vegetativo, ele tem grande quantidade de vitelo, diferente do polo animal, que pode ter pouca ou nenhuma quantidade de vitelo. E esse nome vegetativo vem de funcionamento básico mesmo, né? Igual quando tem uma pessoa muito doente, está em coma, assim, ela está em estado vegetativo, né? Ela está com o básico para a vida, por isso que veio o nome aí de vegetativo. Ok. Nós vamos estudar também as fases do desenvolvimento embrionário, porque houve a fecundação, formou o embriãozinho, o zigoto. Esse zigoto ele vai passar por várias fases de desenvolvimento até se tornar no ser vivo, né? Lembrem-se que aqui nós estamos falando de embriologia animal, não é? De espermatozoide e de ovócito. E a primeira fase do desenvolvimento embrionário é a segmentação. O que acontece nessa segmentação? Nós temos inúmeras mitoses, não é? Porque nós temos aqui uma célula só, ok? E essa célula, ela vai entrar em processo de divisão celular, né? Lembrem-se, células mais células, tecido, certo? Então, nós vamos ter uma grande quantidade de mitoses,
não é? Vão acontecer, então, várias divisões celulares, várias e várias divisões celulares. Nós vamos ver também que nós temos várias fases dessa segmentação, né? De zigoto para mórula, de mórula para blástula e daí por diante. Então, em segmentação, nós podemos acrescer aí, então, divisões celulares. Divisões celulares. Nós temos a segunda fase, então, gastrulação. A gastrulação nada mais é do que a formação de uma cavidade digestória, não é? E isso fará mais sentido para vocês conforme nós vamos estudando, certo? Na nossa próxima aula, nós vamos ver um pouco sobre segmentação. Na gastrulação vai haver a formação da cavidade digestória. Então, nós temos aí agora folhetos embrionários, foi havendo divisão celular, então começou a formar os folhetos embrionários, os tecidos, né? Nós podemos chamar de tecidos primordiais aí, para logo depois nós temos a organogênese, que é a diferenciação desses folhetos, desses tecidos primordiais para a formação de órgãos, tá? Então, na gastrulação, nós podemos colocar assim, ó, a formação da cavidade digestória. Certo? Nós podemos acrescentar também folhetos, que é a junção dessas células, né, que vieram aqui da segmentação, para formar esses tecidos primordiais, esses folhetos aqui, e formação da cavidade digestória. E na terceira parte, aí, na terceira fase do nosso desenvolvimento, nós podemos colocar a diferenciação desses folhetos, desses tecidos primordiais. Então, vamos lá, diferenciação dos folhetos para a formação de órgãos mesmo, certo? Organogênese, desenvolvimento de órgãos. Ok? Eu acho que por enquanto é só e nós vamos passar para a nossa próxima fase.